Fala Fia, mais um vídeo no canal trazendo empate do Coringão de ontem, né? Goiás 0, Corinthians 0, agora com torcida, né? E o jogo aconteceu lá no estádio da Serrinha, né? Bom, Corinthians aí com os desfalques, né? Ramiro suspenso, Gustavo Silva se machucou, o Renato e o Balbuena não são lesões graves, mas também foram poupados para essa partida, né? Enfim, outros caras com consideração figurinhas carimbadas, né? Júnior Moraes, Maicon, Paulinho, que vão ficar fora por um tempo ainda, não? Maicon tá em fortalecimento, mas parece que o Júnior Moraes é só para 2023, né? Enfim, quando a gente sai a campo com o Cássio no gol, na lateral direita o Bruno Mendes, a dupla de zaga, o Fagner também foi poupado, né? A dupla de zaga, o Gil e o Robert, na lateral esquerda o Lucas Piton, no meio campo ali formado por Fausto, Duqueiroz, Juliano, na ponta esquerda o Matheus Vital, na ponta esquerda o Roger Guedes, na ponta direita o Matheus Vital e no comando do ataque Yuri Alberto, que cumpriu suspensão, né? Cara, o que foi esse jogo, né? Foi um jogo bom de assistir, tá? Até que bem emocionante. Eu acho que, como todo jogo do Campeonato Brasileiro, tem algumas coisas que são carimbadas, né? Você sabe o que vai acontecer, muitos erros de passe, né? Erros de arbitragem. Mas ontem ficou bastante exacerbado, né? O Corinthians ele teve muita posse de bola, principalmente no começo do jogo, né? Chegou a estar com 71% de posse de bola. Girava bem, começou a ter o controle da partida, né? Mas pecando demais nas finalizações, negócio absurdo assim, né? O Roger Guedes, o Yuri Alberto, o Matheus Vital, o próprio Juliano, do Queiroz, os caras não conseguiam acertar a baliza, né? Conseguiam acertar o gol, o próprio Fausto também. Um negócio absurdo. E aí teve um esticão do Goiás, que a zaga do Corinthians falhou, não sei se foi o Robert ou o Gil, não vou lembrar agora, passou lotado e sobrou um cara sozinho do Goiás, saiu cara a cara com o Cássio. Ele rolou pro lado, né? O rapaz do Goiás chutou, o Lucas Piton cortou, né? Tava sem goleiro já, tava sem o Cássio. E o Lucas Piton cortou. Daí em diante o Goiás começou a crescer na partida, tá? O Corinthians começou a se desorganizar um pouco e tava tomando muitas bolas nas costas, né? Tipo, tava funcionando demais aquela jogadinha que o próprio Vitor Pereira faz muito, né? O Silvinho também fazia, que é de ir até a linha de fundo rolar pra trás, né? O Goiás chegou inúmeras vezes, com finalizações ruins e tudo mais, né? Ou cortado na hora H, mas estava chegando muito, estava perigoso o Goiás. E teve até uma bola que pegou na trave, né? Que o jogador do Goiás fez algo a mais ali, né? Cortou pra dentro, chamou pra perna direita ali, bateu, pegou na trave, a bola pegou pra dentro ainda, podia ter pegado no Cássio e entrado, né? Mas saiu pelo outro lado, né? E o Corinthians tava nessa. O Corinthians ele sofre daquele problema que, assim, a gente que vê os jogos todas as vezes, sente que, assim, se o Corinthians ele. Eu sei que é uma questão de de risco que você assume, né? Ao passo que você se expõe mais, você libera mais brechas lá atrás, né? Só que no Corinthians é diferente, cara. O Corinthians ele não chega a ser perigoso, tá ligado? Eu sinto que falta mais calma, mais concentração na hora de preparar as jogadas. E o Corinthians ele não chega a arriscar muitas vezes, né? E às vezes você acorda o adversário porque você não bota um medo nele. Então, por mais que o Corinthians tenha mais posse de bola, gire a jogada, até consiga uma finalização e outra, às vezes parece muito pouco para quem tá mandando bastante no jogo, né? E o Goiás, como outros times também, quando sente que tá tranquilo lá atrás, que o Corinthians não é tão perigoso assim, começa a sair. E aí você vê que o Corinthians ele fica um caos, né? Porque não tá nem tão lá na frente, não tá nem tão lá atrás, né? Fica complicado. O Corinthians tem uma dificuldade aí meio que genética ali, faz um tempo já, desde a saída do Carille em 2019, que tinha uma postura defensiva. Eu sinto que desde lá, desde o Silvinho, Mancini, Thiago Nunes, o próprio Vitor Pereira que deu uma equalizada, né? O Corinthians ainda ele não é muito equilibrado, né? Quando vai para ataque, não é essas coisas. A melhor forma do Corinthians é quando se fica mais preso lá atrás, né? E eu sinto que o meio-campo é sempre muito desequilibrado, né? Eu nem tô falando das peças, eu tô falando assim do estilo de jogo. Eu não sei se é só entrosamento, né? O Corinthians vem trocando bastante seus meio-campos, né? Durante esses últimos anos, né? Talvez seja isso dos motivos, né? Do Corinthians estar com esse problema para criar jogadas e até para se defender de uma forma mais coesa, né? Enfim. Já para o segundo tempo, o jogo voltou quase que igual, tá? O Goiás voltou um pouquinho mais perigoso, eu acho. Mas o Corinthians continua tentando finalizações ali, jogadas pelo meio, né? O que me incomodou muito foi o Juliano, que errou muitos passes, tá? Muitas tomadas de decisão ele errou. E quando o Corinthians joga com o Yuri Alberto e Roger Guedes, a tendência do Corinthians ser mais perigoso é fatal, né? O Yuri Alberto causa um problema na zaga defensiva, na zaga dos caras,
Que é impressionante, né? Todo jogo ele é muito perigoso, né? Ele dá muito trabalho ali, eu gosto bastante disso, né? Enfim, o Vitor Pereira fez 2 substituições, acho que foi uns 10 no segundo tempo, não me lembro agora. Ele trocou o Matheus Vital pelo Biro, que ficou ali pela ponta direita mesmo, e trocou o Bruno Mendes pelo Fagner, né? Acho que o VP tentou ganhar o jogo, né? Colocando o Fagner. O Fagner tem uma qualidade ofensiva boa, mas não vem jogando muito bem, né? Assim, a última partida contra o Fluminense foi assim, deplorável, né? Parece que tá pesado o maluco, né? Mas ele jogou um pouquinho melhor, mas ainda acho que tá longe ainda do Fagner que a gente conhece, né? Ali mais sério, mais, não sei, mais confiante. Eu sei que tá pegando com o Fagner, né? Depois ainda o Vitor fez mais 3 alterações, né? Ele colocou o Cantillo no lugar do Queiroz. E aí ele colocou o Fausto no lado do Du, né? O Fausto fez ali o meio campo direito, o Cantillo fez o primeiro homem. E depois ainda ele colocou o Giovani no lugar do Roger Guedes, né? E aí o Biro foi lá pra ponta esquerda, o Giovani ficou aqui na ponta direita e o Yuri Alberto no comando do ataque. E ele ainda fez mais uma substituição, trocou o Lucas Piton pelo Fábio Santos, né? O Corinthians foi pra cima, teve mais posse de bola ainda, né? Mas foi aquilo que eu falei. Não teve muitas jogadas que o Tadeu trabalhou assim, tipo, nossa, tá trabalhando bem, né? O goleiro do Goiás, né? E o Cássio, em esporádicas subidas do Goiás ainda, nos contra-ataques, né? O Cássio tá até que não trabalhou muito também não, mas teve alguns lances que a gente sentiu um perigo ali do Goiás, né? Como uma bola na trave que teve ali já no final do segundo tempo, em que o cara cruza, o Cantillo tenta cortar e pega no travessão, né? E aí, cara, a gente vai pro lance polêmico do jogo, né? Que custou 3 pontos pro Corinthians, é fato. O Giovani chuta do meio campo, né? Uma situação que o Corinthians tentou pouco no jogo, né? Pelo menos não no gol. Ele chutou meio torto assim, mas sobrou pro Yuri Alberto e ele pegou e fez o gol, né? Na hora achei que tava impedido, mas na hora que saiu o replay simples, eu vi que ele saiu por de trás da zaga do Goiás, né? O cara que tava marcando ele dava condição. Eu já comemorei, né? Pô, gol do Corinthians e tal. Aí os caras traçaram uma linha lá muito louca, mano. Porque assim, a linha diz que tá impedido, mas, mano, você começa a lutar contra os seus próprios olhos. Não, cara, não tem como ver que o Yuri Alberto tá impedido, mano. Não dá pra ver. Não dá, só se for um evento de ilusionismo muito grande ali, porque, cara, ele tá atrás do maluco do Goiás, é impossível o cara tá impedido. E aí o gol foi invalidado, foi impugnado, né? Deu impedimento, né? O Corinthians ainda chega no finalzinho com uma cabeçada na trave do Biro, e no rebote falso não conseguiu aproveitar, acabou sendo pra escanteio, né? E depois acabou o jogo ali, todo mundo foi cobrar o árbitro, né? Que nem teve muita culpa, né? Foi culpa mais do assistente do VAR, né, cara? Cara, assim, é inadmissível, mano, o que aconteceu, né? O Duílio já postou falando sobre o caso, né? Acho que o Roberto de Andrade deu uma coletiva, ainda não viu a coletiva de jogo de ontem, né? O próprio Vitor Pereira, que não fala muito nas redes sociais, também postou, o Yuri Alberto, todo mundo indignado. Porque, cara, é impossível o Yuri Alberto estar impedido ali, impossível. Impossível. Se a linha vermelha diz ali, mas não tem como, cara. Não tem como. Falaram que o ombro dele tá impedido. Não tem como. Porque assim, às vezes você precisa usar o VAR para lances ajustados, né? Mas ali a olho nu, quando você só dá uma travada na hora do passe do Giovani, né? Que foi um chute. Naquele momento, sem linha, você vê que o Yuri Alberto tá em posição legal. Então, assim, é procurar pelo em ovo, né, cara? Então, inacreditável esse gol tomado do Corinthians aí, né? Foi impugnado e gera revolta, né? E assim, cara, eu não vou chegar aqui e falar, existe uma conspiração contra o Corinthians. Não é isso. A gente sabe que parece que é mais uma questão de incompetência mesmo dos árbitros do Brasil, né, cara? Não é só o Corinthians que foi prejudicado, outros times também foram. Só que eu não vejo efeito prático, tá? Nesses lances, porque assim, o cara vai ser congelado, né, o juiz, né? Depois ele volta e tal. E também não tô aqui pedindo pra dar o gol pro Corinthians e computar os 3 pontos, isso também não vai acontecer. Só que você não vê alternativas práticas do que acontecer. Eu tenho pra mim que o futebol é assim e vai continuar com erros e acertos. A ideia parece que é tentar errar menos, né? Mas, porra, é inacreditável o que acontece, mano. Inacreditável. Eu não ligaria se os caras fizessem uma reunião de uma hora ali nesses lances, mas não errasse, porque o cara tem um bagulho do VAR, ainda erra, mano. É inacreditável. Eu acho que os caras que são escolhidos, que são os árbitros, os malucos não sabem o que é impedimento, o que é uma falta, porque acontecem os lances bizarros, né? E ainda os caras do corporativista, né, dos comentaristas, e todos os lances são checados. Não é, porra, não é. Já saiu vários áudios aí de que o cara deixou passar, né, o lance. Não viu a falta no começo, não viu que o cara tava impedido antes de marcar um pênalti. Esse bagulho assim é inacreditável, tá ligado? Inacreditável.
Tem jogo que os caras caçam até se foi lateral ou não, e tem jogo que o maluco não vê o mínimo, tá ligado, mano? Seja agressão, seja o que for, né? Então, assim, é um absurdo o que aconteceu ontem, cara. Um absurdo, assim, com a tecnologia do VAR, tá? E, e acho engraçado, né, que você vê esses negócios, né, do pessoal falando que é reembolso, que sei lá o que, né? Pô, mas não foi um erro, né? Foi um absurdo, né, que aconteceu ontem, né? Então, enfim, Fiel, se puder deixar o like aí no vídeo, se inscrever no canal, a gente agradece. É isso e vai Corinthians!